Deus seja louvado. Amém. Amém. Nós vamos ler com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo a palavra no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Livro de Apocalipse, no capítulo 2. Primeira carta à igreja de Éfeso. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso: isto diz aquele que tem na sua destra 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus. E puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, que tu os achaste mentirosos. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. É a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Até aqui. Amém. Glória ao nome do Senhor. O Senhor trouxe esta palavra para ser lida na noite deste dia, onde na leitura nós percebemos que é um cuidado que o Senhor Ele quer que nós tenhamos na nossa vida espiritual. Pois uma coisa é quando nós entramos nesse caminho, e outra coisa é que vai passando os anos, as coisas vão acontecendo na nossa vida, as situações, e muitas das vezes também nós vamos enxergando coisas que nós não enxergávamos, vamos vendo coisas que nós não víamos, ouvindo coisas também, e há uma preocupação, porque quando nós entramos no caminho, nós entramos fervorosos, com muita força, muita fé, ouvimos também, não é? Temos um prazer desta graça maravilhosa, um prazer maravilhoso, e nós então, quando conhecemos esse caminho, o Senhor nos chama, então é uma glória assim tão grande. Mas hoje o Senhor manda essa palavra pelo cuidado que o Senhor Ele demonstra na vida de cada um de nós, que nós precisamos conservar aquilo que o Senhor faz na nossa vida. A alegria, o amor, o afeto, o prazer desta graça maravilhosa. E nós precisamos tomar cuidado para que as coisas desse mundo não venham nos esfriar na presença de Deus. E os acontecimentos também, e as modernidades, e tanta coisa que aparece, tanta coisa que nós participamos, e vemos, e ouvimos, enfim. Hoje o Senhor, Ele manda essa palavra, uma preocupação para que a nossa fé seja revigorada, o nosso ânimo, a nossa força, o nosso prazer em servir a Deus, e olhar para o Senhor, não é? Olhar para o Senhor, porque o Senhor nunca em nada Ele vai nos decepcionar. Mas se nós estivermos olhando pelo lugar errado, alguma coisa possa vir minar a nossa
fé. Mas hoje é uma palavra, vamos dizer, não é um remédio daqueles que vêm curar, é um remédio que vem proteger. É que nem a vacina. A vacina ela não vem para curar, a vacina ela vem para prevenir. E hoje essa palavra ela veio para prevenir cada um de nós, para que a gente fique firme nesse caminho e não deixe nada nos contaminar. A palavra é uma vacina que o Senhor vai fazer com que não sejamos contaminados pelo mal, por tanta coisa que às vezes, quando vai perceber, já não tem. Hoje mesmo, não é? Tá certo, tá chovendo, Dia das Mães, uma chuvinha, um friozinho, mas a gente vê a igreja tão vazia, a galeria praticamente vazia, não é? E aí a gente percebe, será que é normal? Será que muitos também já vão perdendo o ânimo? Nós aqui damos graças a Deus que a Vila é abençoada, não é? Nós até sentimos porque nós estamos mal acostumados aqui. Aqui a igreja sempre repleta, sempre cheia. Mas a gente ouve as conversas por aí de outras igrejas, é só falar assim, depois da pandemia não é mais a mesma, já não é mais a coisa, já a Irmandade agora congrega um dia por semana, está muito bom, e aqueles que nem congregam muito, por quê? Porque vai perdendo aquele apetite, aquele paladar, aquele prazer. Mas a palavra hoje veio para aumentar o nosso prazer nas coisas de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então aqui ele escreveu, né? A gente sabe que isso foi escrito por João, mas na verdade foi uma revelação. Era o Senhor mandando essas cartas através de João. Então aqui fala ao anjo da igreja de Éfeso. Isso disse aquele que tem a sua destra 7 estrelas e no meio dos 7 castiçais. Então ele fala assim: eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não pode sofrer dos maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Então, aquele que então tem boas obras, trabalha, tem paciência, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Então é aquele que está firme, sempre trabalhando. Mas tenho, porém, contra ti que deixaste a primeira caridade. E é esta palavra que o Senhor manda hoje para nós, tomar muito cuidado, para nós não perdermos a primeira caridade. A primeira caridade é o amor que nós tínhamos e que devemos conservar por Deus e por esta obra maravilhosa. Porque quando o Senhor nos chama, nos traz e nos chama, então a gente vem com aquela força, com aquela alegria, com aquele prazer. Então ouve uma palavra, chora, ouve um testemunho, chora, e tem um prazer de, eu estou no caminho, eu estou na graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo aquilo tudo é bom, tudo é maravilhoso. E nós até, às vezes, alguma coisa nos decepciona, porque nós vemos numa simplicidade, numa pureza, num amor, bendito é o nome santo do Senhor, e depois com o passar do tempo, as coisas vão se mostrando, muitas coisas vão acontecendo, e a gente vai perder um pouco aquela força, aquele amor, aquele prazer, aquela alegria de servir a Deus. E o Senhor não quer que a gente perca por nada a alegria de servir a Deus, a alegria de ouvir um testemunho e chorar, a alegria de orar, de buscar, de ouvir uma palavra com fé e de receber a palavra e receber a bênção, receber os sinais de Deus, as maravilhas de Deus. Bendito é o nome santo do Senhor. Que hoje por esta palavra seja restabelecida a nossa primeira caridade. O amor por esse caminho, só vê coisa boa, não enxerga as coisas ruins, não é? E o tempo vai passando e às vezes nós vamos ampliando, e começa a ver uma coisa aqui, outra coisa ali, mas o Senhor pergunta, o Senhor não fez nada de mal para ninguém, muito pelo contrário, olha para Cristo que você nunca vai se decepcionar. Santo é o nome do Senhor. Olha para Ele, Ele é maravilhoso, Ele só quer o nosso bem, só faz o nosso bem.
Então vamos olhar para ele e vamos saber que aqui o Senhor, Ele manda a sua palavra para nos empurrar para frente, para nos ajudar. Essa palavra vai libertar alguém de alguma ofensa, de alguma coisa que você passou e que está fazendo você virar menos na tua fé. Bendito é o nome santo do Senhor. Seja restabelecida a tua comunhão com Deus. Santo é o nome do Senhor. Como eu disse para a irmã uma vez, fui atender um funeral e uma moça nervosa queria falar comigo depois do funeral, e durante a palavra do funeral Deus devolveu a promessa em linguagem para ela, e ela então voltou a manifestar, a chorar. E quando terminou o funeral eu falei assim: o que acontece que você quer falar comigo? Não preciso falar mais nada, eu tinha parado neste caminho por uma ofensa que me fizeram, mas hoje no funeral o Senhor me devolveu a minha linguagem e eu vou voltar para a igreja. E eu falei: o que o Senhor fez para você parar? O Senhor não te fez nada. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, olha para o alto, que hoje o Senhor vai restabelecer o teu amor por esta graça. Veja a caridade. Caridade é amor, prazer, alegria. Eu estou trabalhando nessa obra, eu tenho paciência, eu sofro os maus e assim por diante, mas eu estou perdendo aquele amor, eu estou perdendo aquela alegria, e o Senhor não quer que ninguém trabalhe nessa obra sem alegria, sem amor, porque o que vale é como nós fazemos e não o que nós fazemos. Santo é o nome do Senhor. Se a gente vier aqui, vou cumprir o que eu tenho que fazer. Eu vou vir aqui, eu vou atender o culto, eu vou pregar, mas se eu não tiver amor no que eu faço, e cada um, o músico vem aqui e vai tocar, pode tocar com amor ou sem amor, vai tocar a mesma coisa, só que o Senhor que está lá no céu, Ele está vendo o sentimento que está tocando, e eu vou pregar o que o Senhor está dando também. Se alguém chegar aqui na orquestra, entrar aí dentro e arrumar uma confusão, arrumar uma briga, ou seja, onde for, na portaria, onde for, no estacionamento, arrumar alguma confusão, está fazendo o trabalho com amor? O Senhor está dando, nós vamos pregar com liberdade aqui hoje. Porque o Senhor quer fazer você voltar para a primeira caridade. Tudo é bonito. Quem está na primeira caridade, tudo é lindo, tudo é bonito, tudo é prazeroso. Louvado seja Deus. Mas vai passando o tempo, aí nós vamos acostumando, e aí já tudo vai se modificando, prejuízo para nós. Bom é aquele que mantém na primeira caridade, tudo é bonito, tudo é lindo, é puro, ele é ingênuo. Tem hora que é melhor ser ingênuo, tem hora que é melhor não ver as coisas, porque senão aquele que vê e não tem suporte para ver e saber que nada daquilo veio de Cristo e se manter firme no seu caminho, era melhor que não tivesse visto. Santo é o nome do Senhor. Mas se você viu alguma coisa e está te atrapalhando para você servir com alegria, hoje o Senhor te diz: vou apagar da tua mente e vou apagar do teu coração, porque hoje você vai ter que sair daqui com a primeira caridade. Que obra linda, que obra maravilhosa, não é? Trazemos alguém, começa a congregar, o Senhor começa a falar, começa a aparecer, a pessoa fica numa situação tal, e de repente nós vamos friar, ver coisas que não devíamos estar vendo, que não interessa, que não edifica, e então mandar mensagem que não edifica, passar para frente uma mensagem que não edifica. Isso daí é bom? Nós vamos tirar a fé de alguém? Vamos tirar alguém da primeira caridade? Alguém que vai falar assim: não sabia que tinha isso no meio da obra de Deus. Era bom que você não soubesse mesmo, viu? Porque são coisas que não vêm de Deus, e nós devemos só propagar coisas que vêm de Deus. Santo é o nome do Senhor. Então ele falava para esse povo aqui, para esses irmãos de Éfeso, perder a primeira caridade. Então ele fala: lembra onde caíste e arrepende e pratica as primeiras obras, não é? Perdeu a caridade, perdeu o amor, então já não faz o trabalho com aquele carinho, com aquele cuidado, com aquele amor. Mas aqui está falando: olha,
te arrepende, volte para trás, não é? Tem, porém, isso que aborreces as obras dos nicolaítas. Isso era uma questão daquela época, referente à assembleia que teve ali, não é? Que foi aquilo que falou sobre a carne sufocada, que falou sobre a fornicação. Então, eles não aceitavam, os nicolaítas não aceitavam isso, que é a nossa doutrina, é um ponto da nossa doutrina. Então, vejo que nisso vocês também se aborrecem com a obra dele, cujo eu também aborreço. E aí ele fala assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida. Da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Porque por causa de Adão e Eva, que comeram daquela árvore que não era a árvore da vida, não é? A árvore que fez eles entender o pecado, o mal, e isso tudo entrou no ser humano, e nós perdemos aquela oferta que o Senhor fez, que foi perdido não é, aquele concerto que tinha sido feito. E aí, só que agora tem uma outra oportunidade. Cristo veio na terra para nos dar uma outra oportunidade de vida eterna, oportunidade de comer da árvore da vida. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. E continuando, então falou com outra igreja: também eu sei as tuas obras, e tribulação, e pobreza, mas tu és rico. Mas tu és rico. Pobreza material é uma coisa, mas ninguém fala eu sou pobre, não. Podemos ter falta de alguma coisa material, mas nós somos ricos porque nós temos o Senhor. Quem tem Deus é rico, porque Deus tem todas as coisas e pode nos dar. Glória ao nome do Senhor. E assim a blasfêmia dos que se dizem judeu e não são, e assim por diante. Nada temas das coisas que hás de padecer. Quem sabe tem alguém aqui que está ou padecendo alguma coisa ou com medo de padecer alguma coisa. Hoje nós vimos aqui serva de Deus contando, não é? Que padeceu por causa da enfermidade, mas o Senhor falou que daria a vitória. Era só para mostrar que nós somos um pozinho. Então tem hora que o Senhor permite certas coisas na nossa vida, mas é para a gente se aproximar mais de Deus, entender mais o amor de Deus na nossa vida e valorizar o amor de Deus na nossa vida. Então vamos desvalorizar coisas que nos servem, vamos valorizar o amor que Deus tem por nós. Então aqui fala: eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quantas situações que nós podemos hoje estar padecendo, ou ter medo de padecer. E aqui fala também de tribulações, enfim, tantas tentações, tanta coisa. Mas aqui ele disse para aquele povo, para aquela irmandade de Esmina, fala assim: essa tentação, essa tribulação vai ser só 10 dias. Por que ele colocou 10 dias? Dá para aguentar 10 dias de tribulação, ou de tentação, ou de prova? Dá para aguentar 10 dias? Depois de 10 dias você vai estar livre. Depois de 10 dias vai acabar. Essa tentação vai embora. Aí então ele fala aqui: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. O que ele quis dizer? É passageiro. Esses 10 dias ele quis dizer, é um período, é passageiro. A enfermidade é passageira, a prova é passageira, a tentação é passageira, a tribulação é passageira. Dá para suportar esse período que você vai estar passando, vai passar, porque ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Dizendo, vale a pena suportar. Suporta, irmão, suporta, irmã, porque é só um período, mas é importante que nós fiquemos fiéis até a morte, porque a coroa da vida está preparada para cada um que ficar fiel ao Senhor.
Então não sai daqui reclamando, sai daqui alegre, porque o Senhor ainda avisa, vai terminar, não vai ser para sempre não, mas se você ficar fiel, você vai abraçar a coroa da vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Então o Senhor diz: conheça as tuas obras, a tribulação, a pobreza, a blasfêmia, não é? Dos que se dizem judeu e não são. Mas ele fala assim: não temas das coisas que hás de padecer. E o Senhor diz para alguém aqui: não tema nada, porque eu estou na tua vida, eu estou no teu caminho. Essa onda vai passar, ela vai passar como uma tempestade que passa. O importante é você ficar fiel até a morte. Fica fiel no teu Senhor. Não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para a prova, só entrega tudo na mão do Senhor. Ser fiel até a morte, porque o prêmio está te aguardando, irmão. O prêmio está te aguardando, irmã. E não fica assim, fiel até a morte e na primeira caridade, no prazer, no amor, na firmeza, na certeza de que o Senhor está no teu caminho. E com aquela alegria. Não, eu estou naquele amor que eu sempre tive, por esta graça, por o prazer, porque as coisas vêm minar a nossa alegria de servir a Deus. Mas por esta palavra é um conselho que o Senhor manda, falando, foi um conselho para aquele povo, falando: vocês têm que voltar para a primeira caridade, para aquele amor, não é que nem Paulo disse para Timóteo: Timóteo, eu sei as tuas lágrimas, eu sei que não eram lágrimas fingidas, não, eu sei da tua fé, a mesma fé que tinha lá na tua avó, e na tua mãe, na Lloyd, na Eunice. Eu sei que aí tem fé. E você agora está dessa forma, está desanimado, está desanimada, está triste. Não, retoma, porque eu conhecia a tua fé, eu conhecia as tuas lágrimas, eu conhecia a tua alegria de servir a Deus. Seja restabelecida a nossa alegria de servir a Deus. E alguma coisa que veio para te atrapalhar, que o Senhor vai mandar embora em nome do Senhor Jesus, vai ter que ir embora da tua vida. Alegria, volta na vida do meu servo, volta na vida da minha serva. Primeira caridade, volte na nossa vida, para nós só ver, tão bonito, né? Só ver coisa boa. Ai, que coisa maravilhosa, não é? Alguém está de fora e fala: isso aí é bom ser assim, é bom que veja assim, não é? É bom. Não é melhor a gente ver só as coisas boas? Só vamos ver o que é bom e vamos nos alegrar nisso e vamos ficar firmes. Porque qual é a vontade de ficar só vendo coisa errada, coisa ruim, coisa que não edifica, coisa que nos traz para baixo? O que isso vai ajudar? Não vai ajudar nada. Mas hoje o Senhor apaga alguma coisa da tua mente e do teu coração e te manda voltar naquela alegria de servir a Deus. Deus seja louvado. Amém.